Muito bom, por sinal. Deus tem usado aqui com certeza essa igreja para falar. Mateus 28, no 19. Portanto, ide e fazei com todos os povos da terra que se tornem discípulos. Ide e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós temos um texto que nós queremos correlacionar com a mensagem, com o tema que se encontra no Evangelho de João. João capítulo de número 1, versículo de número 35. Ô glória. Nós temos um tempo, não é isso? É até que horas, pastor, que nós vamos entregar aqui? É o quê? Não, pode me dizer não, mas pode dizer que eu me vou limitando aqui, porque eu estou recebendo umas coisas boas aqui. E é? Isso. Então vamos lá. João capítulo número 1, verso de número 35. Ele diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi que quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: o que foi que André disse a Simão? Achamos o Messias que quer dizer Cristo. Teve uma participação na gincana sobre isso, não foi? Achar o nome Cristo, olha aí, ó. Nunca mais a gente esquece. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. Amém. E de fazer discípulos. Importante demais esse tema. Como é que a gente pode fazer discípulos? Discípulos para quem? Isso aqui já está muito claro. Há lugares e há pessoas que tentam granjear discípulos para si próprio. Os irmãos acompanham também, estão bem conectados hoje com o que tem acontecido com o mundo gospel, o mundo evangélico, principalmente nas redes sociais. Há pessoas que hoje usam a verdade da palavra de forma falsificada, não para trazer essa pessoa, fazer dessa pessoa um discípulo de Cristo, mas sim um discípulo de si próprio, porque hoje as pessoas elas ganham com visualizações, não sabem disso. Então hoje as pessoas elas não querem se congregar em uma igreja, elas não querem ser discipuladas, elas não querem receber instrução, elas não querem ser exortadas, elas não querem participar de um momento desse de comunhão. Elas preferem ouvir palavras de profecias, de sabedoria humana, que na verdade não tem nada da palavra. Quando você vê escândalos que estão acontecendo hoje, e pessoas que estão se tornando verdadeiras personalidades da fé, da pseudo-fé cristã. Quando você vai ver, não tem nada de cristão. Pessoas que não têm nem maturidade para falar sobre temas, e aí acabam colocando os pés sobre as mãos, porque essas pessoas não estão fazendo discípulos para Cristo, estão fazendo discípulos para si próprio. E aí, muito importante falarmos, alertarmos e trazemos uma palavra desta temática e de fazer discípulos. E aqui, irmãos, quando a gente pega esse texto, a gente vê que um personagem da Bíblia chamado João Batista, ele já estava ali, já era alguém notado por
todos ali da Judeia, por todos ali, por todo o povo de Israel, ele já era notado, e até eles chegavam até mesmo para sondar aquele coração e tentavam colocar no coração dele: quem é você? Quem é você? Você é um dos profetas? Você é o Cristo? Quem é você? Chegava lá e colocava essas palavras no coração de João, e João prontamente já dizia: eu não sou um profeta, eu não sou o Cristo. E quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou apenas uma voz. Eu não tenho, eu não sou, eu não posso, eu não, nada disso. Eu sou apenas uma voz. Quantas vozes de Deus nós temos aqui agora neste retiro? Quantas vozes de Deus? Vozes que cantam, vozes que pregam, vozes que profetizam, vozes que fazem o ID, vozes que fazem a vontade de Deus. Foi isso? E aí, na verdade, quando tentaram exaltar o ego de João Batista, simplesmente João Batista chegou e disse assim: eu na verdade vos batizo com água para arrependimento, mas virá um após mim, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, as suas alparcas, e este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e a ele vocês têm que escutar. Eu sou apenas um amigo, eu não tenho esse poder, eu sou apenas um mensageiro, alguém que vem para endireitar os caminhos. Gratidão. Endireitar os caminhos que estão tortuosos. E na verdade João já estava lá batizando, e a fama se percorria. Muitos vinham ver, porque a pregação de João é uma pregação cheia de ousadia e de autoridade. E na verdade Jesus estava discursando. E quando ele estava discursando, ele tinha um discurso, ele tinha uma pregação para cada público. Para o público daquelas pessoas que eram religiosas e que na verdade estavam lá apenas para perturbar, apenas para deturpar, apenas para tentar desvirtuar a mensagem. Ele chegava para aqueles religiosos e de forma bem brusca, enfática, eles diziam assim: raça de víbora. Olha que pregação. Mas quando era para o público que estava crendo na palavra, que estava aceitando e se arrependendo dos pecados, ele tinha uma outra mensagem. Para quem era fariseu, para quem era religioso e para quem era hipócrita: raça de víbora. E para quem queria alguma coisa com Deus, eu quero dizer para vocês que querem alguma coisa com Deus e que vieram aqui se batizar no Rio Jordão: existe um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu tenho uma mensagem para vocês que vieram e que se arrependeram dos seus pecados. O Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Nem sempre nós temos uma mensagem em um tom só. Às vezes eu dou uma mensagem bem, né? E a gente fica bravo, a gente fica irado. A gente tem que falar verdades de Deus que às vezes dói em alguém, mas é para salvar sua alma. Mas eu tenho uma mensagem para você, e não é do Cordeiro que cobre o pecado, é do Cordeiro que tira o pecado. Porque quando João estava falando isso para aquele público, ele estava falando e o povo ficou assim: Cordeiro que tira o pecado? Mas a gente entende essa mensagem, o Cordeiro que cobre o pecado. Porque na verdade haviam leis, haviam rituais, haviam sacrifícios que eram feitos naquela época. E aí os sacerdotes chegavam e eles imolavam um cordeiro. E quando eles imolavam um cordeiro, dentro da sua fé, dentro do seu culto e da sua liturgia, porque eles acreditavam sim que do mesmo jeito que Deus lá no Éden, ele sacrificou animais e cobriu a nudez do homem e da mulher, cobriu a nudez de Adão e Eva. Da mesma forma eles repetiam esse sacrifício, imolavam um cordeiro e aquele sangue era aspergido, e aí aquele sangue não tirava, aquele sangue cobria o pecado. Mas eu quero dizer para vocês que estão adorando a esse cordeiro aqui: o pecado é tirado pelo cordeiro.
Não, eu tenho que fazer quantos sacrifícios para Deus tirar o meu pecado? Eu tenho que fazer o quê? O que? Eu tenho que subir quantos montes para Deus tirar o meu pecado? Eu tenho que acender quantas velas para Deus tirar o meu pecado? Eu tenho que fazer quantas práticas para Deus tirar o meu pecado? Eu tenho que fazer o quê? O que você tem que fazer? Creia no Senhor Jesus e será salvo. O Cordeiro de Deus, ele não cobre pecados, ele tira o pecado. E não é o pecado de uma pessoa boa, não. É o pecado do mundo, daqueles que se arrependem de coração. E de fazer discípulos. Como é que a gente faz discípulos? Quando a gente prega essa mensagem do Cordeiro de Deus. João Batista estava lá, ele já tinha os seus discípulos. E quando João Batista estava lá, que ia passando Jesus, no dia seguinte, ele olhou para Jesus e vendo Jesus passar, ele diz assim: lembra daquela mensagem que eu tinha falado ontem, sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Lembro, pronto. Eu batizei ele, e quando eu batizei ele, aí desceu em forma corpórea, como de um pombinho, desceu assim, o Espírito Santo, e uma voz que veio do céu, que assim: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, esse que está passando aí agora. Se vocês quiserem me escutar, a mensagem da vida é aqui, ó. Esse que está passando aí agora é o Cordeiro de Deus. Aleluia! Irmãos, quando a gente começar a compartilhar, é o que eu disse: você perdeu. A gente parece menino ruim, né? Você perdeu, você não foi pro culto, você perdeu. Dá vontade, irmão, de fazer isso. Eu já fiz, já, viu? Eu não estou dizendo que você não, eu já fiz. Uma vez eu fui, um culto foi tão abençoado e a pessoa não foi. Eu digo: espírito de zombaria entrou em mim agora. Cheguei para a pessoa assim e disse assim: você perdeu, você nem foi, seu besta. Aí a pessoa assim: Andinhos, converta. Você tá me incitando a brigar com você. Não, eu estou brincando. Agora eu estou brincando com o veneno descendo aqui. Eu tenho que me converter mesmo. Mas é verdade, irmãos. Sabe quando é que a gente faz discípulos? Quando a gente fala do Cordeiro. E aí eu não vou agora zombar de ninguém, eu não vou humilhar ninguém, eu não vou caçoar de ninguém, eu vou simplesmente dizer assim: você que não foi, eu tenho uma coisa para compartilhar com você. Eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. Eu ouvi uma voz que dizia do céu: este é meu filho. Eu tive experiência com Deus. O profeta João Batista falando e dizendo assim: existe um Cordeiro, eu vou apresentar o Cordeiro. E depois que você conhecer o Cordeiro, a sua vida muda, a vida da sua família muda, as coisas mudam, porque quem conhece o Cordeiro... Não, mas eu estou na igreja, eu já conheço o Cordeiro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Irmãos, toda vez que eu penso que conheci, que sei, eu não sei. Não é assim? Não, eu já tive umas experiências com Deus que eu disse: não, a outra experiência que eu tive com Deus foi assim: Deus veio desse lado, então Deus vai vir desse lado. Não, eu vou fazer uma matemática, e na minha matemática lógica, eu tive experiência com Deus demais, eu tenho 25 anos de experiência com Deus. Deus vai vir desse lado, irmão. Quando eu espero Deus desse lado, eu fico esperando, irmão, aperreado, ansiedade, ruim nas unhas. Cadê Deus? Cadê Deus? Deus, irmãos, eu digo, aí Deus vem desse outro lado. Eu digo: pronto, então agora, na minha experiência, eu vou ficar olhando para os dois lados, porque agora eu não vou perder Deus de vista, porque agora eu tenho experiência, eu sei de onde Deus vem. Aí quando eu penso que Deus vem dos lados, Deus não vem do lado, Deus vem de cima. Aí eu fico agora doido, agora eu fico olhando para um lado, para o outro, para cima assim: cadê Deus? Deus vai vir agora. Irmãos, não tem como compreender a ação do Espírito Santo de Deus, não tem como ensinar ele a trabalhar, não tem, porque Deus sabe como faz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu quero apresentar a vocês. E de fazer discípulos. O pós-retiro, como será? O pós-retiro, eu tenho que colocar no meu coração de ser alguém que faz discípulos. Terminou? Eu vou esperar agora o próximo retiro. Irmão, estou doidinho para o próximo retiro. Eu estou maluquinho. E Deus me revela agora, irmãos, de mim mesmo. Ai de vocês se não me convidarem. Aleluia. Essa foi forte, não foi, irmão? Não diga para mim não, senão começa a me imitar, viu?
questão é que quando ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus, e que ele falou para um personagem chamado André, que era já discípulo, ele já seguia. E aí, por que é que eu vou pegar e vou deixar João Batista para seguir o Cordeiro? Por que é que eu vou deixar o meu mestre João Batista para seguir o Cordeiro? Irmãos, porque o Cordeiro é melhor. Por que é que eu vou deixar, irmãos, as práticas? Por que é que eu vou deixar o mundo? Por que é que eu vou deixar as amizades que não prestam? Por que é que eu vou deixar, irmãos, algumas práticas? Por que é que eu vou deixar uma religião fracassada? Por que é que eu vou deixar, irmãos, o pecado pelo Cordeiro? Porque o Cordeiro é melhor, o Cordeiro é maior, o Cordeiro é poderoso. Eu deixo tudo por ele. Até João Batista, ele é profeta, ele é considerado, mas é um homem. Eu deixo até o homem por Jesus Cristo. Ai, eu gosto demais daquela pessoa. E aquela pessoa toca meu coração. E aí eu estou tão apaixonada por aquela pessoa. Eu amo tanto ela, mais do que Jesus. Irmão, eu quero mais Jesus. Eu posso contar uma coisa aqui? Uma vez eu tive uma namoradinha. Faz tempo isso aí, viu? E quando eu tinha uma namoradinha, irmãos, aí essa namoradinha chegou pra mim uma vez. Aí olhou dentro da bola dos meus olhos. Quem nunca teve isso aqui já? Quem nunca teve essa experiência? E se você não teve essa experiência, não está tendo essa experiência, eu vou dar agora uma dica para os casados, para os namorados. Meu amigo, olhe dentro da bola dos olhos da mulher. É bom demais. E a mulher também olha dentro da bola dos olhos do homem. É bom demais. E ela olhava dentro da bola dos meus olhos. E, irmão, chega a pupila assim, que ela dizia, estava falando a verdade. Eu tinha uma pupila do olho dela, ela fazia assim, ó. Tum, 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 tum. Eu digo, rapaz, é de verdade mesmo esse negócio. Rapaz, você vai ser, não dá tum, tum. Eu digo, ixi, tá me convencendo. Me fez várias promessas. Só que eu quero dizer para você aqui. Sabe quem é que consegue cumprir todas as promessas que nos faz? O Cordeiro. O Cordeiro. Porque, irmãos, por mais que a gente tente, por mais que a gente diga, nós não temos condições de fazer tudo, eu não estou dentro da cabeça do outro, eu não consigo. E às vezes até esses relacionamentos que eu falo do meu, fracassa. E às vezes a gente deixa, irmãos, de buscar Deus, a gente deixa de se relacionar com Deus, a gente deixa até de amar a Deus, para amar uma coisa que não tem nada a ver, só porque uma pupila do olho faz assim, tum, 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 tum. Isso está sendo gravado, não tá? Depois faz esse corte aqui. Só para os jovens, moças e rapazes, que trocam a promessa do Cordeiro por uma promessa vã e fracassada de um relacionamento cheio de negociatas. Eu quero dizer para você que o Espírito de Deus, ele quer mais o seu amor do que o amor que você está dando para essa pessoa que não te merece. Glória a Deus. E aí, irmãos, os discípulos foram e André chegou e ele fez o que está escrito aqui. Fez discípulo. Ele escutou. Esse é o Cordeiro? É o Cordeiro que tira o pecado? É o Cordeiro que o Espírito Santo desceu? É o Cordeiro que a voz falou, que disse que era o Filho de Deus? Então eu não vou perder tempo. Eu não vou ficar com essa informação só para mim não. E tem uma coisa. O nome dele era André. Ele já chegou em casa. Irmãos, é por isso que eu quero incentivar, estimular. E quero que vocês saiam daqui pegando fogo. A partir de agora, qualquer oportunidade que você tiver, apresente o Cordeiro. Quando? Quando tiver com o microfone? Não! Quando você tiver oportunidade. Porque tem uma oportunidade de pegar o microfone, irmãos, não é toda hora. Mas tem a oportunidade de dizer para alguém: eu conheço o Cordeiro que pode mudar o que está acontecendo na sua casa, o que está acontecendo no seu casamento, o que está acontecendo com seu filho. Eu conheço o Cordeiro. Eu quero apresentar ele. Aleluia. Glória a Deus. Simão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está aí, pescadorzinho. Eu fui um pescadorzinho, mas eu acabei de conhecer o Messias. Eu estou empolgado. Eu acabei de conhecer
conhecer o Cristo. Vamos comigo para a gente ver lá? Você topa? Vamos. Aí pegou, saiu levando assim, irmão. Já saiu levando Pedro. E quando saiu levando Pedro, irmão, aí o que eu acho interessante é que quando chegou lá, irmãos, o encontro foi certo. Você não precisa fazer nada. Você não precisa convencer. Você não precisa usar palavras bonitas. Você não precisa ter um curso de teologia. Você não precisa cantar. Você não precisa tocar. Você só precisa dizer assim: eu conheci o Cordeiro e sei onde ele está. Pegue na mão da pessoa e diz assim: eu quero convidar você para você ir lá onde o Cordeiro está. Porque eu sei. Quem sabe aqui onde é que o Cordeiro está? Eu sei onde o Cordeiro está. Eu sei onde o Cordeiro está. Eu quero fazer um curso de teologia bacharel. Para quê? Eu vou colocar um anel aqui e chegar assim, mas eu tenho uns amigos assim, irmão, que pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, eu mesmo já vi um anel daquele lá naquele chiclete. Já viu um chiclete que tem? Eu já vi lá em Natal, no Alecrim, um anel daquele. Eu digo, mesmo, eu estou com vontade de comprar um anel velho desse de chiclete, para eu colocar aqui, só para eu passar assim, para eu ficar fazendo assim, ó. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. Serve de nada, irmão. Eu não estou dizendo, nem estou incentivando você a não estudar a Bíblia. Eu não estou dizendo, nem estou incentivando você a não conhecer a palavra, porque errais muito não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A gente erra por isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo para vocês uma coisa: não adianta de nada eu alimentar a minha vaidade e não apresentar o Cordeiro. Chame um desses homens para descer dos seus púlpitos, para descer dos seus pedestais, para ir para uma comunidade quilombola. Vai! Ai não. E o bom que está sendo gravado. E eu quero que chegue, que ele vinha dizer assim: mas por que você falou daquele jeito? Porque por mais que arranque a minha cabeça, Deus levantou profetas para dizer a verdade e para dizer para eles que é necessário que o homem diminua e que o Senhor cresça, que ele 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 cresça, que o Cordeiro cresça, que Jesus cresça. O que acontece, irmãos, é que o chamado ele começa com uma apresentação. Ide e fazer discípulo, é? Já fomos falando aqui, acredite no seu chamado. Você escutou a profeta de Deus falando? Mas ela não falou uma língua estranha, mas eu não ouvi, né? Mas depois ela pode falar aí. Mas eu não vi, mas eu ouvi a voz do meu Espírito Santo e mais tanto que eu olhei para a Alexandra assim, a Alexandra olhou para mim, uma lágrima, já fui assim, ó. Eu já fui ali no banheiro, a Alexandra disse: vai tomar água? Eu fui. Eu fui chorar, irmão. Meu Deus, pelo amor de Deus, eu tenho que acreditar. Não é os outros acreditar, eu tenho que acreditar. Que se tão somente eu tocar na hora da veste dele, eu vou ser curado. Não é os outros dizer para mim, é eu dizer agora. Nesse exato momento, o problema tá ali, tá gritando, tá aqui, eu estou sentindo. Mas eu tenho que dizer alguma palavra para mim mesmo. Eu acredito que Deus está levantando profetas. E eu estou acreditando também que eu estou vendo profeta na minha frente. E eu estou acreditando que Deus não vai deixar, irmãos, essa unção ficar só aqui nesse retiro. Você vai levar isso aqui e vai apresentar, porque o chamado ele começa com uma apresentação. Sabe qual é a apresentação? O Cordeiro de Deus, eu sei onde ele está. Quero apresentar para você, minha família. Ele foi apresentado por João Batista. Aí André pegou e foi apresentar a seu irmão. E quando foi apresentar ao seu irmão, você depois não vai escutar mais o nome de André. Você não escuta o nome de André em destaque. André foi usado, André foi batizado com o Espírito Santo, por mais que a gente sabe que ele fazia parte dos discípulos. Porque tem alguns de nós aqui, irmãos, que o nome nunca vai ser citado. O seu nome nunca vai sair num cartaz. E aqui eu não estou dizendo para você, irmão, como os outros fizeram comigo. Não, você nunca vai ser isso, não é isso não. É porque Deus vai usar você de uma forma diferente. Irmão, nem todo mundo precisa estar num cartaz não para ser usado por Deus não. Irmão, porque tem gente que está lá no cartaz, mas era para ter saído já do cartaz faz tempo. Porque está só no cartaz. E
Deus, Ele está querendo é profeta que chegue, mesmo que seja um Anono, mesmo que seja um André da vida, que só foi usado uma vez, mas foi usado para levantar o maior evangelista, um dos maiores evangelistas da Bíblia, chamado Pedro. Aí você vai ver Pedro escrevendo carta, Pedro sendo usado por Deus, Pedro, irmãos, cometendo as bobeiras dele, mas Pedro sendo convertido depois de uma pregação, depois de um convite. Vamos ali que eu sei onde está o Cordeiro. O chamado de Deus, irmãos, para fazer discípulos, ele nos leva a um relacionamento. Aqueles 2 discípulos de João foram acompanhando, e quando foram acompanhando, eles queriam saber onde Jesus estava. E Jesus, ele já foi lá perguntando: o que é que vocês querem? Porque na verdade, quando a gente se aproxima do Cordeiro, a gente tem uma motivação. De verdade, nós temos uma motivação. Ou a gente está precisando de alguma coisa, de uma orientação, está sentindo um vazio na alma, a gente está com angústia, a gente está perdido dentro de nós mesmos, nós estamos precisando de alguma coisa. E aí Jesus, ele faz a pergunta para aqueles discípulos e vai para nós: o que é que vocês querem? O que é que vocês querem? Vocês querem o quê? Eu quero saber onde você mora, porque eu quero ter comunhão, eu quero ir para a sua casa, eu quero me relacionar. Foi isso que os discípulos disseram: eu quero saber o que é que vocês querem. Hoje, igrejas estão dizendo assim: o que é que você quer? Eu quero ficar rico. O que é que você quer? Eu quero um carro importado. O que é que você quer? Eu quero mansões. O que é que você quer? Eu quero prosperar. O que é que você quer? Irmãos, tem nada a ver com reino isso aqui. Tem nada a ver essa mensagem que eu estou dizendo. Não estou também dizendo que a gente é para viver de esmola e pepino, irmão. Esmola, né? Não, também isso não. Isso também. Fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar, e nem a sua descendência. Não. Foi o que o salmista disse. Mas o que é que você quer? Relacionamento. Descobriu, eu sei onde Jesus mora, e a Bíblia diz que eles ficaram com Jesus. O André e o outro discípulo, que não foi citado o nome, ficaram com Jesus na casa dele. Eu quero ficar na presença de Deus, eu quero ficar na presença de Jesus, aqui em casa, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu quero ficar na presença de Deus. No culto, todo mundo vendo. Fora do culto, todo mundo não vendo. Eu quero ficar na presença de Deus, porque existe um vazio na alma do homem que só pode ser preenchida por Deus. E se só pode ser preenchido por Deus, é um vazio grande. É por isso que eu quero dizer para você: sabe por que você está feliz aqui? Sabe por que você está sentindo coisas diferentes, emoções diferentes, que você não sentia em outros lugares? Porque o Espírito de Deus mora dentro de você. Como é ruim ficar sem o Espírito Santo. É por isso que hoje a gente fica com medo de errar. A gente fica com medo de errar. Não é porque será que alguém vai ficar sabendo da igreja? Também. Mas não é por isso. É porque a gente sabe que se a gente sair fora do projeto de Deus, o vazio, a tristeza, a angústia, a falta de sentido na vida vai ser tão grande que a gente vai ficar desnorteado, sem saber o que fazer. Sabe o que acontece? O chamado para fazer discípulos também transforma e envia, transforma vidas. O que acontece é que André disse a Pedro que achou Cristo, que achou o Messias. Mas sabe o que foi que o Cristo fez? O Cristo chegou para ele e disse assim: e já estou chegando ao finalmente. Eu conheço você. Eu sei quem é você. Você, verso 42 do capítulo 1. Então André levou seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João. Eu sei quem é você, eu sei quem é a sua descendência, e eu sei qual é o seu passado. O Jesus que sabe do passado, do presente e que profetiza para o futuro. O Jesus que diz assim: eu sei quem é você. Você é Simão, filho de João, lá do passado. Eu sei da sua descendência. Você é Simão, agora no presente. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você será chamado de Cefas. Você será chamado de Pedro.
eu estou agora apontando para o seu futuro. Porque a palavra Simão, em uma outra tradução, significa caniço dobrável. Aquele que é mole dobrável. Só que Jesus, quando disse assim: eu conheço você, caniço dobrável, agora, e conheço o seu passado, eu vou dizer uma coisa, e vou profetizar na sua vida, que você será Pedro, que significa pedra, e que você não vai ser mais tão mole, mais tão dobrável, mais tão volútil. Você vai ser transformado em uma rocha. Ide e fazei discípulos, irmãos. Traz também um olhar que revela o passado, o presente e o futuro. E Deus, Ele quer que a gente faça isso. Ide e pregai, ide e anunciai, ide e fazei discípulos. Ide e diga para as pessoas quem é o Cordeiro. E aí, quando eles souberem quem é o Cordeiro vai dizer para eles: eu sei do seu passado e perdoo ele. Eu sei do seu presente e eu quero dizer para você que você não vai ficar do mesmo jeito, porque eu tenho um futuro para você. Encerro e peço a vocês para ficarem de pé comigo. Nós vamos fazer uma oração. E nessa oração que nós vamos fazer aqui agora, eu quero dizer para vocês que algumas pessoas talvez não compreendam o que Deus vem fazendo na sua vida de uns tempos desses para cá. Mas o que Deus tem para realizar na sua vida é semelhante ao que aconteceu na vida de Pedro. Antes, caniço dobrável. Era uma pessoa que ficava laica. Agora, alguém firme. Você sabe todo o processo que Pedro passou, não sabe? Então, tudo que está acontecendo na sua vida é um processo de Deus para transformar você naquilo que Ele tem para realizar. Se hoje eu não existisse mais, eu sei que eu estou fazendo algo que Deus quer que eu faça. E aí você precisa entender o que é que Deus quer que você faça. Discípulos. Para quem? O Cordeiro. Glória a Deus.